família pra EBD. Vem pra EBD! Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais um domingo da nossa escola bíblica dominical. E nesta manhã nós estamos reunidos aqui para louvar ao Senhor e desta feita para encerrar mais um semestre. Esse semestre ele está trabalhamos todo esse semestre de forma online, devido a essa quarentena que tem se estendido já há mais de 90 dias, mas nós louvamos a Deus porque Ele tem nos proporcionado essas ferramentas, das redes sociais para continuarmos louvando a Deus. Então eu quero convidar você para pegar aí a sua Bíblia, se você tiver a sua revista, pegue ela também, para nós estudarmos a Palavra de Deus. Hoje, como já disse, nós estaremos encerrando o semestre, o segundo semestre do ano de 2020. Eu quero convidar você para juntos nós orarmos e agradecer ao Senhor por mais esse domingo e pelas suas mãos que continua estendida sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Senhor, neste domingo, nesta manhã, Pai, para estudarmos a Tua palavra. Continua, Senhor, com as Tuas mãos sobre as nossas vidas, nos guardando, Senhor, ainda que distantes fisicamente, mas estamos, Senhor, unidos, Senhor, no pensamento, unidos, Senhor, na comunhão. Aonde tiver, Senhor, um servo Teu, onde tiver um homem, uma mulher, Senhor, com o desejo de ouvir a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito alcance, porque nós sabemos que a Tua presença não está limitada, Senhor, a espaço físico, mas Tu és onipresente. Então, Senhor, que nós possamos estarmos conectados contigo, Senhor, nesta comunhão e para juntos, Senhor, nós continuarmos aprendendo da Tua palavra. É o nosso desejo, nosso pedido nessa manhã, no nome de Jesus. Muito bem, queridos. Como já adiantei, nós estamos encerrando esse semestre. Nós passamos aí durante essas 13 lições, hoje completando 13 lições, estudando sobre a carta ou epístola de Paulo à igreja de Éfeso, e o título da lição ou da revista que nós estamos estudando, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Ao longo desses domingos, as 12 lições que nos antecederam, o apóstolo Paulo e aqui o pastor Douglas, ele traz para nós uma síntese dos principais pontos dessa epístola, trazendo para nós o posicionamento, o lugar que a igreja ocupa no reino de Deus, como a igreja sendo o principal agente do reino de Deus na terra. E ele vem lá do começo do livro mostrando que a igreja ela foi eleita desde a eternidade. Então a igreja é um projeto de Deus que foi elaborado ainda na eternidade, não foi um acidente de percurso, mas foi projetada e no tempo, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, ela foi revelada, que nós estudamos aqui como sendo um mistério revelado, Então eu quero, antes de entrar na última lição, na lição 13, eu quero convidar você, se você quiser pegar aí a sua revista, ou se você tem a sua revista, não precisa nem estar folheando, Pegue aí, abra no índice, ou melhor, no sumário da revista, E nós vamos dar uma rápida relembrada do que nós estudamos aqui ao longo desse trimestre. Eu não quero me prender muito nesse resumo, porque nós estudamos aqui essas lições a cada domingo, nós estudamos aqui lição por lição, e eu quero me prender, usar esse tempo da aula de hoje, mais para convidar você a nos prender na lição 13, porque eu entendo que é uma lição de suma importância, chamando a nossa atenção para como nós, como igreja, como crente, devemos estar
preparados e de quais armas estamos preparados para enfrentar o desafio de propagar o reino de Deus, de ser um agente do reino de Deus aqui na terra e saber que o nosso inimigo, o nosso adversário não é carne nem sangue, mas são principados e potestades. Então nós precisamos entender como é que nós devemos estar preparados para essa luta. Então a lição de número 1, ela trouxe a autoria da carta, a data, os destinatários e propósitos. Então a lição de número 1, basicamente, foram esses 4 principais pontos, né? A autoria, nós sabemos que é o apóstolo Paulo, a data, os destinatários, que foi a igreja que estava na região de Éfeso, né? E o propósito, que era trazer à mente desses irmãos convertidos, agora judeus e gentios convertidos ao evangelho de Jesus, trazer a sua memória e mostrar a importância da igreja, o lugar de cada crente no reino de Deus, no corpo de Cristo, né? Para que os crentes pudessem entender que agora eles eram parte desse corpo, eram membros desse corpo, e qual o seu papel, a sua função como igreja, como corpo de Cristo, né? A lição 2, nós temos aí a sublimidade, foi tratado sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? Então, o que Cristo trouxe para nós, como igreja, são coisas, são bênçãos, são valores sublimes que não dá para dimensionar, não dá para exprimir com palavras, né? E essa lição, que é a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais, chamou a nossa atenção para a nossa posição, a posição da igreja em Cristo e o importante papel do Espírito Santo no plano da salvação. E aí, aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele é apresentado como selo, como penhor da igreja. Na lição 3, trouxe para nós, versou sobre a eleição e predestinação. Então, essa lição, ela trouxe para nós a diferença entre eleição e predestinação, né? E aqui eu quero só abrir um parênteses para refletir algo rapidamente sobre a questão da predestinação e eleição, predestinação, né? E então isso aí abre um debate no campo teológico, né? E aí os adeptos da predestinação, chamados de calvinistas, os adeptos não dessa predestinação fatalista, denominados de arminianos, né? Então tem aí esse debate teológico arminiano e calvinista, e aí há muita discussão, né, de que lado a gente está, qual é a nossa posição, e o que é importante de fato nesse debate, queridos, que a gente precisa entender, é que o importante nesse debate é a salvação em Cristo. Independente da linha teológica que a gente adote, é preciso entender que essas questões, elas são irrelevantes para a salvação. Nós vimos aqui nas lições que a salvação, ela é pela graça em Cristo Jesus. Então, no campo teológico é até interessante esse debate, mas do ponto de vista da salvação, essas questões são irrelevantes. E além dessa diferença entre eleição e predestinação, na lição 3, também chamou a nossa atenção para como ocorreu a eleição divina antes da fundação do mundo. Então, o apóstolo vai chamar a atenção da igreja no sentido de que a igreja não foi, como eu disse anteriormente, um acidente de percurso. A igreja, ela foi projetada, ela é um projeto divino e foi projetado ainda na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, antes da criação, antes que houvesse o imperativo divino, né, de haja luz, a igreja já estava projetada. A única coisa que aconteceu ao longo
da história foi a manifestação. Ela foi projetada na eternidade, mas nos tempos de Cristo, ela foi revelada, que é o chamado de o mistério revelado. A lição 4, a iluminação espiritual do crente, trouxe para nós, falou sobre a vocação e riquezas inclusas na herança do crente. Então, chamou a nossa atenção para as riquezas da salvação, né? E também a grandiosidade do poder divino que opera em favor do crente. Então, o crente, a igreja, ela não é uma instituição, ela não é algo, não é esse corpo de Cristo, o agente de Deus na terra. Ela não está desfavorecida, ela não está desprovida, ela tem sobre ela o favor divino. A lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E aí nós temos os 3 pontos principais. Os irmãos podem observar que eu não trouxe aqui todos os pontos, mas aqueles que eu achei que seja relevante, né, a gente relembrar. Então, a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, nós temos aqui a nossa natureza pecaminosa, fomos vivificados pela graça de Deus e a salvação vem de Deus e não das obras. Então, primeiro, trouxe para nós aqui a realidade da natureza pecaminosa, que o homem, no seu estado de pecado, ele está caído e não havia nada que ele pudesse fazer que pudesse mudar o seu quadro. Próprio Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, no capítulo 3, ele diz que não havia nenhum justo, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Fomos vivificados, então estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não havia nada que nós pudéssemos fazer para mudar esse quadro, mas através do Evangelho, através do sacrifício vicário de Cristo, nós somos vivificados. Saímos de um estado de morte, de queda, e fomos vivificados e fomos colocados em uma posição firme na presença de Deus. E também aprendemos que chamou a nossa atenção, né? Nós já sabemos, nós que fomos salvos, nós sabemos que a nossa salvação é pela graça, mas trouxe à nossa memória, né, essa maravilha, esse sublime cuidado, dom de Deus chamado salvação, e que não veio, não nos foi dado ou não foi conquistado por mérito ou por qualquer coisa humana, mas foi pela graça de Deus. A lição 6 trouxe para nós sobre a condição dos gentios sem Deus. Então, nós aprendemos aqui que os gentios, eles eram incircuncisos, estavam alheios a alianças e promessas, sem Deus e sem Cristo, e desprovidos de Deus, os gentios marchavam a passos largos para o abismo. A lição 7 chamou a nossa atenção, né, a lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus, então chamou a nossa atenção para o ato da reconciliação, e aí nós aprendemos que a inimizade que existe, que havia uma inimizade entre Deus e os homens, mas pela paz Cristo fez um novo homem e pela cruz de Cristo fomos reconciliados com Deus. A lição 8, nós temos aí edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, Cristo, ele se manifesta, o mistério é revelado, que é a igreja. Cristo, ele funda a igreja em que ele se constitui a pedra fundamental, a pedra principal da igreja, né? E ele se constitui a pedra fundamental da igreja e ele dá a responsabilidade, ele transmite a responsabilidade aos apóstolos e profetas para estabelecer o fundamento da igreja.
Nós não estudamos, não, como eu já mencionei aqui, não foi possível, né, em 13 lições, a gente estudar todos os pontos da carta de Paulo aos Efésios, mas o capítulo 4 de Efésios, versículo 11 até o versículo 13, 14, nós vamos observar ali que Deus ele estabelece, ele constitui os ministérios da igreja, né, que são homens, esses homens são chamados de dons de Deus, que Deus dá à igreja, né, que são os ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutores, que são os responsáveis quando a gente olha para a igreja como um templo, a igreja ela tem duas principais figuras na Bíblia, né, que é a figura de um corpo, mas também a figura de um edifício, né, em que Cristo ele é a pedra fundamental e os ministérios, né, que são esses homens que Deus levanta, chamados de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, eles são colocados como pilares desse edifício. Os crentes, os membros individualmente, são chamados de pedras vivas que são edificados nesse edifício, né? Então, esse mistério revelado que é a igreja, ou melhor, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? Então, nós aprendemos aqui que lá no Antigo Testamento Deus habitou em tendas, no tabernáculo, no templo, mas no Novo Testamento Ele habita na igreja, habita em nós por meio do Espírito Santo. Aprendemos também sobre o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, né? E que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, essa é uma das razões, né? A principal razão pela qual devemos viver em santidade é porque nós somos resgatados, nós somos salvos, mas o Espírito Santo, né, que é outra razão pela qual devemos viver em santidade, é porque o Espírito Santo habita em nós, né? E o Espírito Santo habitando em nós, ele condiciona-nos a conseguir, né? O ímpio, aquele que não conheceu o Evangelho, que vive no pecado, ainda que ele deseje, ainda que ele queira viver em santidade, ele não consegue. Mas o crente, ele tem essa condição, porque o Espírito Santo habita nele e foi, através do processo da regeneração, o Espírito Santo condiciona o crente a viver em santidade. Depois nós temos na lição 9, o mistério da unidade revelado, a igreja, o mistério oculto de judeus e gentios, que formaria um novo povo. Desde a eternidade o mistério esteve oculto para ser revelado em tempo oportuno. Na lição 10, nós aprendemos sobre a intercessão pelos Efésios. Então, aqui Paulo ele diz, por causa disso, né, eu me coloco de joelhos. Então, Paulo vai nos mostrar o poder, a importância da intercessão, a necessidade de a igreja estar arraigada e fundamentada no amor e conscientizar-nos de que Deus é poderoso para fazer muito além do que pensamos. A lição 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nós aprendemos aqui algo importante para a nossa trajetória, né? Que a humildade ela é um atributo indispensável à comunhão. A mansidão produz crentes que promovam a paz e a conciliação. E a longanimidade produz crentes tolerantes com as falhas alheias. Então, uma vez que nós somos um corpo, uma vez que nós somos esse edifício de pedras vivas, então é importante essas virtudes, esses atributos, né, que constituem a unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A lição 12, a última lição de domingo, próximo passado, nós aprendemos sobre a conduta do crente em relação à família. Então, foi uma lição voltada para os princípios que deve reger marido, esposa e filhos, né? Então, a conduta bíblica
prescrita aos maridos, como a mulher casada é comparada à igreja, e a conduta de pais e filhos no ambiente da família. E hoje, meus irmãos, nós estaremos, então, na última lição. E aí o apóstolo Paulo, ele conclui a sua carta, né? É interessante que no versículo 10 de Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele conclui a sua carta chamando a nossa atenção para como nós devemos estar, como nós devemos enfrentar agora a nossa batalha. É como se o campo de batalha ou a igreja ela foi estabelecida por Cristo, ela foi os fundamentos foram estabelecidos, agora esse edifício está pronto, se na figura do corpo, né, é como se essa pessoa crescesse e agora ela está madura, pronta para enfrentar o mundo. Então imagina uma criança que vai se desenvolvendo, ela passa pelas fases primeira, segunda infância, adolescência, juventude, agora ela está madura e ela está pronta para enfrentar o mundo. E aí o apóstolo Paulo, usando essa figura da igreja como uma pessoa, então ele vai dar as recomendações de como essa pessoa, que aqui é a igreja, né, ela deve enfrentar o mundo e qual é a realidade do mundo que ela vai enfrentar, que nós vamos observar aqui, que não se trata de carne e nem sangue. Então, a lição de número 13, ela é a batalha espiritual e as armas do crente, né? Esse é o título da nossa lição. No seu texto áureo, ela nos traz a seguinte reflexão, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática resume a lição da seguinte maneira: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, como já mencionamos, já fizemos menção de parte dela, né, está em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. E eu convido você para lermos, né, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. E por mim, para que me sejais dada o abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então nós temos aí a nossa leitura bíblica em classe, e é baseado nesse texto que a lição de hoje, a lição de número 13, a batalha espiritual, ela versa alguns princípios muito importantes para a nossa vida. Você pode observar aí na sua tela, a lição traz para nós 3 tópicos de fundamental importância para entendermos o nosso lugar e o nosso papel como agente, como soldados, acho que melhor assim,
representa, né, a figura do soldado, representa melhor o nosso papel e o nosso desafio no reino de Deus. Então, primeiro tópico, nós temos aí o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, aqui nós vamos aprender sobre o dever e a necessidade de estarmos prontos, de estarmos preparados e como nos prepararmos, né? O segundo ponto vai chamar nossa atenção para o campo de batalha, uma vez que nós estamos nos preparando, uma vez que nós temos o desafio de enfrentar um inimigo, nós precisamos conhecer onde atua, qual é o campo de ação desse inimigo, né? E o terceiro tópico, nós vamos conhecer as armas espirituais, ou a principal arma que nós devemos estar munidos, que não nos pode faltar nessa batalha espiritual. A introdução chama a nossa atenção, próxima tela você pode observar, ela chama a nossa atenção o seguinte: o apóstolo Paulo ele conclui sua carta chamando a nossa atenção para estarmos prontos para a batalha. Para tanto, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então perceba que nós se o convite aqui é para revestir-nos, é porque nós já estamos vestidos. E nós estamos vestidos de quê? Estamos vestidos da graça de Deus. Nós já aprendemos aqui em lições anteriores que nós fomos salvos não foi por mérito, não foi por obras, mas foi pela graça de Deus, que não vem de homens, mas vem de Cristo Jesus. Então nós já estamos vestidos da graça, mas só que nós temos uma função, uma vez que nós fomos salvos, fomos vestidos pela graça, nós precisamos sair para o campo, precisamos enfrentar a batalha que está diante de nós, e para isso, no entanto, nós precisamos nos revestir. E aí, o revestir de quê? De toda a armadura de Deus, que é o que nós estaremos vendo a seguir. Então, nós temos aí o primeiro tópico. Eu estava vendo depois que havia encaminhado para a produção, ficou alguns erros aí, alguns pequenos detalhes. Por exemplo, o primeiro tópico faltou aí a numeração do algarismo. Então, mas o preparo espiritual do crente para a batalha, primeiro tópico. Nós temos aqui 2 pontos nesse tópico, 2 subtópicos: fortalecidos no Senhor e vigilantes em toda oração. Então, como é que eu me preparo para essa batalha? Primeiro lugar, se fortalecendo no Senhor. Jesus, quando ele reúne os seus discípulos antes de ascender ao céu, ele orienta que eles ficassem em Jerusalém até que fosse revestido de poder e depois fossem testemunhas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Então, é justamente esse fortalecimento. Por quê? Porque a ação da igreja, ou a responsabilidade que foi colocada sobre a igreja, sobre cada um de nós, não dá para lutar com talentos naturais, não dá para lutar apenas com a nossa inteligência. Por mais que o homem, por mais que esse crente seja habilidoso, ainda que ele seja um superdotado em habilidades humanas, diante dessa batalha, essas habilidades se tornam pó, não tem nenhum poder, porque a nossa batalha não é contra carne e sangue. Então, é preciso esse revestimento, esse fortalecimento no poder sobrenatural do Senhor, que é através do Espírito Santo. Então, o versículo 10, ele chama a nossa atenção, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aqui, o autor traz para nós 3
áreas que nós precisamos estar atento e estar trabalhando para que nós possamos ser fortalecidos. Primeiro, é na mente. Então, precisamos renovar a nossa mente. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, no capítulo 12, ele chama a nossa atenção para essa transformação através do entendimento. Por quê, irmãos? Porque Cristo nos libertou do cativeiro, as cadeias foram quebradas. E eu costumo dizer que o inferno, ele é uma prisão de portas abertas. Porque todos quantos quiserem sair desse cativeiro, por causa do sacrifício de Cristo, ele está livre. Só que ele está cativo na mente. Então, o inimigo das nossas almas, como ele perdeu a chave dessa prisão, como ele perdeu, as portas dessa prisão se abriram, como é que ele consegue manter as pessoas cativas ainda? Na mente. Então é preciso essa transformação do entendimento. O povo de Israel, quando ele sai do Egito, e eles conquistam a terra prometida, e eles estão diante, ou melhor, eles atravessam o Jordão, eles estão diante da terra, e eles estão impossibilitados de conquistar. Josué capítulo 5, se você ler todo o capítulo, você vai perceber, eles estão impossibilitados de conquistar, porque a mente deles ainda era mente de cativos. E a Bíblia diz que os seus inimigos estavam se derretendo de medo, de pavor. Os seus inimigos não representavam nenhuma resistência mais. Mas quando eles olhavam para os seus inimigos, eles se viam como escravos e viam os seus inimigos como opressores. Mas eles já tinham sido libertos do cativeiro, já tinham sido libertos do Egito, mas ainda na mente eles estavam cativos. Então foi preciso que aquela geração circuncidasse, e a Bíblia diz que Deus então remove o opróbrio, remove a vergonha. Então eles conseguem olhar para os seus inimigos como verdadeiros soldados. Então, queridos, é importante a gente entender isso. Muitas pessoas, elas não conseguem progredir no Evangelho, elas não conseguem avançar, porque elas estão livres, congregam, estão na igreja, se denominam de crentes, mas ainda na mente tem uma mente de servidão. Então é preciso, nessa manhã, eu rogo ao Espírito de Deus que jogue a luz do Evangelho, da graça na sua mente, e que nós possamos nos libertar do cativeiro mental, que se constitui muitas vezes pior do que o cativeiro do pecado. Se fortalecer também através de uma vida de santidade. O Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, ele vem morar em nós e ele começa a formar em nós, ou melhor, ele forma em nós, através do processo chamado regeneração, um novo homem, uma nova natureza. E como é que a gente alimenta, como é que a gente mantém esse novo homem vivo, como é que a gente mantém essa nova natureza? Através da santidade. Então, a santidade é o mecanismo que mantém vivo esse novo homem. Então, se eu não me santifico, se a igreja não se santifica, esse novo homem que foi gerado em nós pelo Espírito Santo, ele acaba morrendo. E aí é onde ocorre o cessar do Espírito, onde a Bíblia, acho que se não me falha a memória, agora não sei se é o 1º ou 2º Tessalonicenses, que fala para que nós tenhamos cuidado de não extinguir, de não apagar o Espírito Santo. Então é possível. Quando nós não nos santificamos, quando nós não nos alimentamos o nosso espírito, nós podemos apagar o Espírito de Deus na nossa vida. E aí, quando isso ocorre, nós não passamos de meros religiosos, né? Também devemos ser cheios do Espírito Santo, porque a renovação da mente, uma vida de santidade, só é possível por meio do Espírito Santo. No segundo ponto aí, ainda do primeiro tópico, nós temos aí a vigilância. Então, fortalecidos, vigilantes em toda oração e súplica. Então, a vigilância, meus irmãos, ela é de fundamental importância. E aí tem até a figura, né, de um pássaro distraído e
uma serpente prestes a dar, já dando o seu bote, prestes a dominar esse pássaro, né? Então a vida do crente não pode, eu acredito que está aí na sua tela, a vida do crente não pode ser a figura desse pássaro distraído, como se nada, como se estivesse protegido, seguro, né? A nossa segurança, a nossa proteção passa pelo estado de vigilância e toda a oração. Então, fortalecidos no Senhor, através da renovação da mente, uma vida de santidade, cheio do Espírito Santo, vigilantes, atento e orando. A oração, nós vamos observar aqui que ela é fundamental. Por quê, irmãos? Porque a oração o momento, é a ferramenta que nós temos de abrir a nossa alma, de abrir os porões da nossa alma e derramar na presença de Deus. A oração é mais ou menos, quem já fez psicoterapia sabe que a terapia é a cura pela fala, né? Então, o que é a oração? A oração é nós falarmos com Deus, é derramar o nosso coração. E se na psicoterapia o ato de falar, ele traz benefício para as emoções, para a mente, imagina a oração sendo derramada nos pés do Senhor. É por isso que Jesus, quando ele ensina os seus discípulos acerca da oração no Sermão do Monte, ele chama a atenção dos discípulos para que quando fossem orar, não fizesse como os gentios, que repetiam, faziam vãs repetições, mas os discípulos do Senhor entrassem no seu quarto, fechassem a sua porta. Quarto fala de intimidade. Então a oração é um lugar de intimidade com Deus, é um lugar que nós podemos abrir todas as comportas da nossa alma, nós podemos abrir todos os cantos escondidos, escuros dos porões da nossa alma e dizer: Espírito Santo, joga luz nesse ambiente. E se você encontrar alguma coisa, se o Senhor encontrar alguma coisa que está fazendo mal, que não te agrada, que me faz mal, tenha liberdade de fazer essa limpeza. Então, oração é importante. Então, fortalecidos no Senhor, vigilantes em oração. Então, observe aí que a vigilância, ela deve estar de mãos dadas com a oração. Não é só vigiar ou só orar, é vigiar em oração. Então, enquanto eu vigio, eu oro. Enquanto eu oro, eu vigio. Fechando aí o primeiro tópico, temos aí a síntese. Na próxima tela, você pode observar, a vitória. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. E o segundo tópico, nós temos aí o segundo ponto da nossa revista, né, o segundo capítulo, conhecendo o campo de batalha espiritual. Então, o primeiro tópico chamou a nossa atenção para o estado em que nós devemos estar, ou seja, devemos estar preparados, devemos estar prontos para essa batalha. Uma vez que nós estamos indo para uma batalha, entrando numa batalha, então é preciso nós conhecermos o campo de batalha e quem é o nosso inimigo. Então, o segundo tópico, ele vai chamar nossa atenção para esse campo de batalha e quem é o nosso inimigo. Então, o primeiro ponto chama a nossa atenção para o caráter do nosso inimigo, as astutas ciladas do diabo. Então, observe que os termos astutas e ciladas expressam o caráter de Satanás. Eu trouxe a definição, é uma definição simples do dicionário, mas que joga luz no nosso entendimento do que, de como age Satanás, né, através das astúcias e ciladas. Né? Então, astúcia vai falar, vem de astuto, e significa repleto de esperteza. Então, o nosso inimigo, a primeira coisa que a gente precisa entender do nosso inimigo, ele é esperto, ele não é um bobalhão, ele não é um ignorante, ele é esperto. E nós sabemos que também é inteligente, né? Que não é enganado com facilidade. Eu diria que Satanás, ele não é enganado, porque ele conhece o céu pelo lado de dentro. Ele conhece o que está preparado para nós.
a igreja do Senhor. É por isso que ele não descansa. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor, bramando como leão em busca de quem possa tragar. Quando Caim ele está maquinando matar o seu irmão Abel, Deus, aí, na tentativa de intervir, ele chama a atenção de Caim e diz, olha, o diabo jaz à tua porta e cabe você dominar sobre ele. Então, o inimigo ele está à nossa espreita, ele está vigiando, nos vigiando, buscando um momento, porque nós vamos observar que ele é oportunista para nos atacar. Então, não é enganado com facilidade, que sempre tira proveito de uma situação, ou seja, ele é extremamente oportunista. E ciladas? Cilada significa emboscada ou ação de ficar sorrateiramente escondido, esperando para atacar de surpresa. Então, ele arma emboscada. Então, ele é esperto, ele não se engana, ele conhece as nossas fragilidades e ele fica à espreita, esperando o momento certo, e ele ataca sorrateiramente. Ou seja, o jogo do nosso inimigo ele é baixo. Né? Ele não luta no fronte, ele não tem ética na sua luta nenhuma. Então é por isso que nós vimos agora há pouco que nós precisamos estar fortalecido, vigilante, porque ele ataca sorrateiramente, e em toda oração, para que nós possamos discernir as suas astutas, as suas ciladas, ou seja, a sua maneira de agir. E aí o autor traz para nós pelo menos 7 maneiras astutas, né, como ele ataca. Primeiro, ele confunde a mentira com a verdade. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, né, eu quero até, interessante ler esse texto. Nós não vamos ler todas as referências, mas eu acho interessante essa referência de Gênesis 3, versículo 4 e 5, quando ele vai enganar o homem através da mulher. Ele diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque ele está dizendo para ela comer do fruto. Ele está questionando a mulher, e a mulher diz, não, o Senhor disse que nós podemos comer de todo fruto livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, nós não podemos tocar e nem comer. Né? E aí lá em Gênesis, ainda Gênesis 2:17, nós vamos ver o que Deus diz. Então preste atenção primeiramente no que Deus diz, versículo 17, o versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então qual era a certeza aqui? Era de morte, uma vez que o homem desobedecesse e comesse. Qual é o argumento da serpente? Ele vai dizer que a certeza, olha, observe o versículo. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então perceba que a certeza de Deus, a verdade de Deus, era uma sentença de morte caso o homem comesse. A certeza que Satanás vai mostrar para a mulher é de vida. E aí ele ainda diz o seguinte, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Olha só, irmãos, a estratégia, a astúcia de Satanás aqui. Deus disse que se o homem comesse, ele morreria. Ele está dizendo que não, que se o homem comesse, ele não morreria. Pelo contrário, ele se tornaria igual a Deus. Então, qual é a mensagem implícita que ele está passando à mulher aqui? É que Deus está enganando vocês. Então, percebe como é que ele transforma a verdade em mentira, ou ele confunde, ele cria uma confusão para então depois dar o argumento
convencer com o seu argumento. Segunda a maneira como ele age astutamente, né? Ele deturpa as Escrituras. Mateus capítulo 4, versículo 6, nós vamos observar aí quando Jesus está sendo tentado por Satanás, uma das estratégias de Satanás é deturpar a Escritura. E de forma bem simples, o que é deturpar? Deturpar, queridos, é usar a palavra de Deus fora de contexto. Então, todas as vezes que eu uso a palavra de Deus fora de contexto, eu estou deturpando. Então, perceba que Satanás ele vai tentar aqui, na verdade, o alvo da tentação no sentido de deturpar a palavra são os próprios crentes, são os líderes, são os pseudos pastores, pseudos líderes cristãos. Ele vai usar essas pessoas, né, e tentar usar também os fiéis, os verdadeiros, no sentido de deturpar a palavra, porque quando a palavra é deturpada, então ele tem domínio sobre essa ação. Ele é um dissimulador, ele dissimula e induz a dissimulação. O que é dissimular? É esconder a verdade. Por exemplo, eu estou triste, mas eu apareço sorrindo, apareço fazendo graça. Então as pessoas olham para mim e falam, nossa, como ele está alegre. Mas na verdade eu estou triste. Então eu estou fazendo aquilo, aqui não é, por exemplo, quando alguém está vivenciando um luto e ela está se esforçando para se alegrar e às vezes ela tenta sorrir. Não é nesse sentido. É no sentido, por exemplo, eu não gosto de alguém, então o fato de eu não gostar faz com que eu tenha raiva, faz com que eu sinta tristeza dessa pessoa, mas quando eu estou na frente dela, eu vou sorrir, eu vou fingir de amigo, que eu gosto dela. Então, eu estou dissimulando, porque de fato não é aquilo que eu estou demonstrando que de fato eu penso dela. Então, isso é dissimulação. E Satanás ele é especialista em dissimular. Né? Como eu disse aqui anteriormente, irmãos, o inferno é uma prisão de portas abertas. Então, Satanás ele se especializou em enganar, em dissimular, em convencer o homem que ele nunca pode sair dessa prisão, que a salvação, do cativeiro do pecado à salvação, existe uma ponte intransponível, existe um abismo intransponível que você jamais vai conseguir. E nesse abismo, preste atenção, já existe uma ponte. A cruz de Cristo, ela se constitui, bendito seja o nome do Senhor, essa ponte que tira o homem, que faz com que o homem saia do abismo, saia do cativeiro do pecado e passe para o lado da salvação, para o lado da graça. Então, essa ponte está estabelecida, mas ele segue o entendimento das pessoas, ele convence as pessoas que ele jamais consegue transpor esse abismo. Então, ele deturpa, ele dissimula e ele também faz falsos sinais. Segundo Tessalonicenses 2:9, né? Será uma das ações principais do anticristo. Ele faz acusações. Quantas pessoas, meus irmãos, aceitam a Jesus, começam a experimentar a graça de Deus, mas o inimigo das nossas almas, Satanás, ele se aproveita do passado dessa pessoa e começa a acusar, começa a bombardear a mente dessa pessoa e ela acaba desistindo. Então, se você, meu irmão, meu amigo que está nos assistindo, nos vendo, se você não está conseguindo ter um encontro real com Deus ou progredir, prosseguir na sua caminhada por causa de acusações, entenda que a palavra de Deus nos garante que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Cristo pagou o preço total das nossas culpas e dos nossos pecados. E entrou na presença de Deus e nos justificou. Romanos capítulo 5 diz, justificados, pois pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Então, o que é o ato da justificação? O ato da justificação é o ato em que Cristo, ele pegou a nossa culpa, tirou a culpa que estava sobre nós, colocou sobre os seus ombros, foi no Calvário, na cruz, pagou o preço
pela nossa culpa, pegou a sua justiça, porque ele é justo, pegou a sua justiça e colocou em nós. Então, quando nós entramos na presença de Deus, preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Quando nós entramos na presença de Deus, Deus não nos vê pela ótica dos nossos pecados, mas Ele nos vê pela ótica da justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo como um raio-x. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos nos apoderar disso pela fé. Então, a ação de Satanás é nos enganar, é tentar nos enganar, é tentar nos convencer de que isso não é verdade. Então, nós precisamos, tenha certeza, tome posse disso, na autoridade do nome de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida que todo cativeiro mental, que toda acusação maligna caia por terra, porque a graça de Deus, o perdão e a justiça é suficiente na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele faz acusações, então entenda, ele não tem nenhuma legalidade para fazer acusações. Ele semeia a incredulidade. Então, é justamente para impedir a nossa caminhada, ele vai semear a incredulidade. Mas será? Será que eu sou... Quantas pessoas a gente vai conversar com irmãos, e quando você fala, eu vou para o céu, às vezes a pessoa até assusta. Mas como assim? Como é que você tem certeza que você vai para o céu? Eu tenho certeza porque eu fui alcançado pela graça, e eu creio que o evangelho, que o sacrifício de Jesus é suficiente, e eu fui justificado. Então não é, eu me mantenho de pé, o crente se mantém de pé, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele tem um temperamento agradável, não é porque ele é humilde, ele se mantém de pé, é por causa da graça. E a ação do evangelho na vida dele vai produzindo virtudes. E aí sim, ele pode produzir a virtude da humildade, da longanimidade, como nós aprendemos aqui na lição anterior. Então entenda isso. E por sétima astúcia ou cilada do diabo, né, ele promove ideologias anticristãs. Eu não vou entrar nesse mérito, né, até para não gerar polêmica, e porque nós não temos tempo para isso, mas, queridos, quantas ideologias anticristãs nós estamos vivenciando nesses dias na mídia. Há uma onda mundial de ideologias anticristãs que vai de encontro, que choca com os princípios e valores do Evangelho, da Palavra de Deus. Então, essas ideologias, o contexto que o autor colocou aqui para nós, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, esse contexto aqui está falando da ação do anticristo durante a grande tribulação. E essas ideologias, elas já estão postas. Elas só não ainda têm poder de avançar mais ainda, porque a Bíblia diz que ainda há um que resiste, que é o Espírito Santo, a igreja por meio do Espírito Santo. Mas as ideologias, você que é inteligente, você sabe do que eu estou falando. Elas estão postas. E são todas ideologias que vai contra a família, que vai contra os valores do casamento, que vai contra os valores da família, que vai contra os valores do cristianismo, que vai contra os valores da família, do evangelho. Então, elas estão aí. O segundo ponto do segundo tópico, nós temos aí o conflito contra o reino das trevas. Então, nós vamos observar que não se trata aqui de uma luta carnal, mas é uma luta espiritual. E no terceiro ponto aí, ele traz para nós, né, as agências das potestades do ar, principados, potestades, príncipes e hostes espirituais da maldade. Né? Quando a gente estuda a martiologia, que é a doutrina do pecado ou dos demônios, né? Existem pessoas que classificam aqui, traz uma ordem. Eu não quero entrar nesse mérito, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui para 4 coisas importantíssimas. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre o nosso inimigo. Primeiro, que se trata de um reino organizado. Se você observar principados, potestades, príncipes e hostes,
está falando de uma hierarquia, em que cada ponto dessa hierarquia, cada pilar dessa hierarquia tem uma função. E são extremamente organizados. Então, nós precisamos entender qual é a ação do inimigo na vida do homem? É deturpar, é bagunçar, é colocar, gerar trevas, é gerar confusão, é virar de cabeça para baixo. A função do inimigo é gerar um caos, é bagunçar tudo. Mas isso não significa que ele faz isso porque ele é assim. Ele é extremamente organizado. Observe que isso aqui claramente está nos mostrando, falando de uma hierarquia. Então, o nosso inimigo, queridos, ele é organizado. Assim, ele provoca o caos, ele provoca a bagunça. Outra coisa interessante que é preciso a gente entender, a gente vê muitas pessoas, né, muitos neófitos, eu chamo essas pessoas de neófitos da fé, pode até ser que já tenha alguns anos de fé, mas não se desenvolveu ainda, não cresceu, né, que diz que fala que para a gente, às vezes está na igreja, numa reunião, e diz, olha, agora você vai pisar na cabeça do inimigo, e não é bem assim, queridos, porque a ideia que passada é que como se o inimigo fosse um cão desdentado, que você bate o pé para ele corre. Não é assim, não é essa figura que a Bíblia nos apresenta. E até porque a cabeça de Satanás não foi esmagada ainda. Na cruz do Calvário, o que ocorreu foi a cabeça de Satanás na cruz, ela foi ferida. Cumpriu-se lá no Calvário, Gênesis 3,15, que a mulher, a serpente feriu o calcanhar da mulher, mas a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Então, na cruz do Calvário, a cabeça da serpente foi ferida. Agora, o que é interessante a gente entender que essa ferida, ela é mortal. Ela levará Satanás à morte, ou seja, anulará todo o efeito do veneno dessa serpente. Mas Satanás não está morto. Ele está muito vivo, ele está com uma ferida mortal. Imagina uma pessoa que descobriu que tem um tumor maligno na cabeça. E o médico diagnostica e diz, olha, você tem ainda tantos anos de vida, mas você vai morrer com esse tumor. Então Satanás, ele foi ferido, mas ele está vivo. Agora, Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz que em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Então, há uma promessa que você, a igreja, Deus irá nos dar esse privilégio de pisar a cabeça de Satanás. Mas isso é uma promessa que ainda não se cumpriu. Então, não tente fazer aquilo que você não foi revestido, que você não foi autorizado a fazer ainda. Irmão, mas então eu tenho que ficar com medo de Satanás? Não precisa ficar com medo. Porque nós vamos observar agora que nós temos, Deus nos deu ferramentas. Por isso que Paulo diz que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela é suficiente para nos guardar e nos proteger e ainda enfrentar e desfazer as obras do diabo. Então Deus nos levantou como agentes do reino de Deus para avançar contra o inferno, porque a Bíblia, Jesus mesmo diz que as portas do inferno não prevalece o avanço da igreja. A igreja, ela tem essa missão de despovoar o inferno. As portas do inferno não resistem o avanço da igreja. Então ela tem essa missão. E ela foi outorgada, ela foi preparada para avançar. Então, rapidamente, para irmos para o último tópico, o nosso inimigo, ele é organizado. Segundo, são seres poderosos, você pode ver aí na próxima tela, eles são seres poderosos. Então, isso aqui indica poder, primazia para agir. São seres malignos e eles são astutos. Então perceba, há uma organização para o mal, essa organização é poderosa
e eles são malignos. Então, esse é o caráter do nosso inimigo. O segundo tópico, a síntese dele, diz o seguinte: o crente precisa conhecer o seu campo de batalha. O seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. Então, o ponto-chave aí do segundo tópico é o campo de batalha. O terceiro tópico, que provavelmente está aparecendo no slide aí, como segundo, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então, é o terceiro tópico, que houve aí um erro de grafia. Então, nós temos aí o primeiro ponto, a armadura completa de Deus. A expressão toda armadura traduz o termo grego panoplia, acho que é essa a pronúncia, e significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Então, perceba que Deus ele tem esse cuidado de nos revestir, lembrando que nós já fomos vestidos pela graça, agora nós fomos revestidos para que nós possamos agir, para que nós possamos avançar contra o reino de Satanás. No próximo slide, você pode observar aí que nós temos 6 itens dessa armadura. Né? No segundo ponto do terceiro tópico, nós temos aí as armaduras. Aqui nós vamos passar, ver separadamente cada uma delas. Né? Então nós temos aí a primeira, que é o cinto, cingindo os vossos lombos com o cinturão da verdade. Então o item A, cingindo os vossos lombos com o cinturão da verdade. Então nós vamos observar que o cinto aqui, que fala, tem a função de dar mobilidade para a batalha, né? Ele fala da verdade, da doutrina de Cristo. Então, essa batalha que nós vamos enfrentar, queridos, ela não se vence, nós não avançamos contra o nosso inimigo, senão pela verdade. E a verdade, ela vai gerar no soldado a integridade. Não tem como ser íntegro, senão pela verdade. O segundo item aí é a couraça da justiça, vestir da couraça da justiça. A justiça de Cristo fala da retidão do soldado no campo de batalha. Então, perceba que a couraça aqui, ela era uma malha impermeável, né, porque nesse tempo, para você entender, essa couraça aqui, hoje é o típico colete à prova de bala. Então, hoje, quem trabalha, principalmente os agentes da polícia, eles usam coletes à prova de bala. Então, os coletes à prova de bala hoje essa couraça avançada, porque ela tinha a função de proteger os principais órgãos vitais do corpo. O item C, nós temos aí calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, esse item aqui, que é a sandália, né, fala não só de firmeza, mas também de proteção. Então, ele protege os pés, mas ele dá firmeza, porque você pode observar aí que a figura até traz, ele era espécie de... a sua sola, ela era cravejada, né? Típico das chuteiras dos jogadores de futebol, que tem aqueles cravos, né? Então, a sandália ela tinha esse cravo para poder dar firmeza em um terreno escorregadio. Então, proteção para os pés, fala da prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. No próximo item aí, o item D, nós temos aí o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé. E a fé inabalável em Deus que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões disparadas pelo diabo. Então, perceba que naquela época era muito comum, além da espada, né, que era uma arma de luta corpo a corpo, mas também tinha lança e flecha. Então, basicamente, era as armas de alcance, a espada, que era de alcance curto, a luta corporal, a flecha, a lança, que era uma arma de
distância média, e a flecha, que era uma arma de longa distância. E muitas vezes essa flecha, ela era... o soldado, às vezes, ele estava muitos dias na batalha, então ele não tinha tempo de trocar roupa, de se higienizar. Então o suor ia criando uma combustão no seu corpo. Então eles atiravam as setas com fogo. Então Paulo chama aqui dos dados inflamados. Inflamar aqui é porque era flamejante, era pegando fogo. Então quando essa seta batia, se ela não fosse interceptada pelo escudo, ela batia no soldado, mesmo não penetrando na couraça, porque era impermeável, não transpassava, mas ela era incendiária. Então a combustão que ia sendo gerada nesse soldado fazia com que ele morresse queimado. Então o escudo da fé em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões e disparadas pelo diabo. O item E, próximo slide, nós temos aí o capacete da salvação, que é uma proteção à cabeça. Sabemos que na cabeça, né, a cabeça fala do nosso pensamento, do nosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2, transformação pela renovação do entendimento. Então a salvação, ela é como um capacete que protege a nossa mente contra a incredulidade, contra a dúvida, contra o medo. E, por fim, nós temos aí a espada do Espírito. E é interessante, irmãos, eu diria que esses itens anteriores, né, são itens de proteção, e nós temos um único item que, de fato, não que esses itens de proteção não se constitua arma de ataque, até porque era usado na batalha, mas eles funcionavam mais para proteger e capacitar o soldado a estar na luta, a ir para a luta, mas a arma mesmo para lutar é a espada do Espírito. No item 3 nós temos aí a imprescindível arma ofensiva, a espada do Espírito, é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, eu quero chamar a sua atenção, porque é interessante, porque fala sobre a função dessa espada. Você que está nos acompanhando aí em casa, se puder, tiver a Bíblia aí, pode abrir. Eu não trouxe essa referência no slide, então nos acompanhe aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus, ela é, primeiro, viva. Segundo, eficaz. Terceiro, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então perceba que nós temos aqui pelo menos quatro utilidades da espada. Primeiro, ela é viva. Segundo, ela é eficaz. E terceiro, ela é penetrante, porque ela penetra até, isso aqui fala da sua capacidade, né, de penetração, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Nós sabemos que num acidente, quando alguém fica tetraplégico ou paraplégico, é porque rompe-se a medula. E a ciência ainda não conseguiu emendar a medula. Mas a Bíblia diz que a espada ela é capaz de ir até a divisão das juntas e medulas. A divisão da alma e do espírito. O grande debate na teologia existe até pessoas que dizem que alma e espírito é a mesma coisa. Existe onde é que termina a alma, começa o espírito, onde começa o espírito, termina a alma. É um debate. Até para quem... como nós cremos nessa tríade espírito, alma e corpo, né? Essa separação de alma e corpo, a palavra de Deus ela diz que essa espada que é a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito.
e ela é apta para discernir. Então perceba que a nossa luta contra o nosso inimigo demanda esse discernimento. Então essa espada que nós vamos observar na próxima tela, você vai observar aí, que ela é primeiro de defesa, mas ela também é de ataque. E nós temos aqui a capacidade, a eficiência dessa arma. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante e é apta para discernir a intenção do coração. E foi justamente, meus irmãos, essa arma que Jesus usou contra Satanás. Se você abrir a sua Bíblia aí comigo, em Lucas capítulo 4, e versículo... nós não vamos ler todo o texto, mas eu quero só pontuar aqui alguns versículos. Né? Lucas capítulo 4, como é que Jesus vence o inimigo? Primeiro, através da dependência do Espírito Santo. Aqui Jesus está plenamente dependente do Espírito Santo. Olha só o versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então Jesus estava cheio e é levado pelo Espírito. Então isso aqui fala de uma dependência total. Como é que eu venço esse inimigo? Que nós já falamos aqui, que é organizado, que é poderoso, que é maligno, que não está para brincadeira, ele está ferido, mas não está morto, eu devo ficar com medo dele? Não, eu não devo ter medo do inimigo. Eu devo me revestir da armadura de Deus e saber quais são as armas que eu posso usar. Então, como é que Jesus ele nos ensina aqui a vencer esse inimigo? Primeiro, Jesus estava dependente do Espírito Santo. Então, alguém quando é dependente, quando eu me entrego à inteira dependência do Espírito Santo, significa que eu já dei o primeiro passo para vencer o inimigo. Segundo, o que Jesus fez? Jesus estava no deserto jejuando. Então, primeiro passo, dependência do Espírito Santo. Segundo, jejum. E além do jejum, o que Jesus estava fazendo nesse espaço de 40 dias? Jesus estava orando, nós já falamos aqui da oração. Então perceba, dependência do Espírito, jejum, oração. E aí no versículo 4, no versículo 8 e no versículo 12, Jesus usa a palavra. E é interessante que no versículo 4 e no versículo 8, você pode anotar aí, depois você leia, Jesus está se defendendo através da palavra. Satanás faz propostas, Jesus por meio da palavra se defende, por meio dessa espada do Espírito que é a palavra de Deus. E no versículo 12, Jesus diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí Satanás se retira. Queridos, quando nós usamos a palavra de Deus, por algum momento Satanás vai resistir. Nós aprendemos isso aqui. Por algum momento ele vai resistir. Mas se nós mantivermos firmes, usando a palavra de Deus, ele não resistirá à palavra de Deus por muito tempo. Ele vai bater em retirada. Então, talvez você usou uma vez, usou duas, e ele continua ali, porque ele vai se mostrar resistente. Porque ele não tem outra coisa a fazer. Ele vai se mostrar resistente, mas a palavra de Deus, ela é suficiente para fazer o inimigo bater em retirada. Querida irmã, querido irmão, use a palavra de Deus na sua casa. Você que precisa da salvação de alguém e você sabe que o inimigo está agindo na vida dessa pessoa, use a palavra de Deus. Se encha do Espírito Santo. Se consagre no jejum e na oração e use a palavra, porque Satanás vai bater em retirada em nome de Jesus. E por fim, nós fechamos essa lição de número 13. A síntese do tópico diz o seguinte: as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabalável. Então, queridos, não é com mirabolância, não é com arranjos que a gente vê todo dia aí na mídia evangélica, sabe? Uma série de rituais, uma série de itens que é acrescentado. A palavra de Deus, a graça não nos acrescenta nada. O que nós precisamos é isso aqui que Jesus nos ensina. Como é que Jesus vence o inimigo? Como é que Jesus sai vitorioso do deserto?
Perceba que lá no Éden, o homem foi tentado no paraíso. Jesus é tentado no deserto. O primeiro homem é tentado no paraíso, o segundo é no deserto. E ele sai vencedor, ainda que numa condição desfavorável. Receba isso na sua vida, ainda que numa condição desfavorável. Se você fizer uso da palavra de Deus, se você usar a receita que Jesus nos ensina, é só isso que você precisa. Encha-se do Espírito Santo, jejue, ore, leia a palavra, use a palavra, que não há potestade, que não há principado, que não há hoste maligna levantada contra a tua vida, contra a tua casa, que permaneça de pé. Bendito seja o nome do Senhor. A conclusão diz assim: a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência, grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestindo com a armadura de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que trimestre, que lição. Eu estou extremamente feliz e grato a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Mário, nosso pastor Jairo, pela confiança que nos foi dada aí durante esse trimestre, de estar aqui compartilhando com os irmãos. E estou muito feliz de ter tido a oportunidade de estudar e pensar com os irmãos essa última lição, que ela talvez seja a lição mais prática desse trimestre, essa última lição. Então, entenda que você é um soldado que está na batalha, mas você não está desamparado, você está protegido e você tem uma arma poderosa. E o inimigo que está diante da sua frente. Então, não olhe para a grandeza, para a força do seu inimigo. Olhe para aquele que te alistou, para aquele que te deu condições. E pelas armas, e com as armas que ele te deu, não há inimigo que resista. Que Deus em Cristo nos abençoe. Só lembrando aos irmãos que no próximo domingo nós estaremos ainda, infelizmente, com a nossa EBD online. Infelizmente, porque gostaríamos de estarmos aqui todos presentes, né? Mas infelizmente nós estaremos ainda online e nós estaremos iniciando essa edição especial da CPAD, uma lição muito, muito importante, meus irmãos, para esse tempo que nós estamos vivendo, porque é baseado no livro de Neemias, e o título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Então, não há como negar que nós estamos passando por uma crise, né, em todos os sentidos, mas a palavra de Deus ela nos apresenta princípios, valores, que nos dá condições e suporte para passarmos por essa crise. E nós vamos passar em nome de Jesus. Eu convido você a orar comigo. Antes, eu gostaria de lembrar mais uma vez para você, se você não foi inscrito no nosso canal, se inscreva. Sempre que você assistiu aí, eu sei que talvez você está assistindo online, depois volte lá quando o vídeo estiver gravado e dá um joinha lá, compartilhe, porque assim você vai fazer com que a aula ganhe relevância. Então, curve a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, gratos pelo Teu cuidado. Apesar, Senhor, de termos passado todo esse trimestre, Senhor, essas 13 lições, bendito seja o nome do Senhor, nesse formato de quarentena, isolamento social, mas o Senhor tem nos dado essa ferramenta poderosa de entrar na casa do Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e eu tenho certeza que o Teu Espírito tem estado presente com cada irmão, com cada irmã, com cada família. E depois dessa pandemia, depois dessa quarentena, o Senhor os preservará firmes, de pé, e nós sairemos muito mais forte. Continua nos abençoando, Senhor. Continua nos dando graça e nos enchendo cada vez mais, nos dando, Senhor, as condições necessárias, o entendimento, o discernimento,
para entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra um inimigo organizado, poderoso e maligno, mas o Senhor tem nos dado condições e ferramenta para vencer o nosso inimigo. E nós venceremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção sobre todas as famílias. Dá, Senhor, um almoço abençoado, uma tarde abençoada. E que à noite, Senhor, às 19 horas, os nossos irmãos estejam prontos para juntos cultuarmos o teu nome, ainda aqui online, mas estaremos juntos no nome de Jesus. É o nosso pedido e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenham todos uma boa tarde, em nome de Jesus. Vem pra EBD! Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento